Ok, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso explicador virtual, abordando os temas mais importantes para os seus concursos, as suas provas, tirando o máximo de dúvidas. Vem uma bateria de exercício bacana para a gente aí, para a gente deixar isso daí tudo muito bem explicado, não sobrar nada pelo caminho, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, a gente sabe que o explicador virtual vai ter uma janela na internet para que você vá lá, tire suas dúvidas e a gente, o mais rápido possível, tenta responder isso para vocês, tá bom? Pessoal, continuando ainda no nosso tema trabalho, a gente vai falar aqui, a gente já abordou várias facetas do trabalho no mundo, no Brasil e no mundo. Nós vamos continuar hoje falando sobre trabalho, que é uma coisa também bastante interessante agora, que vai atingir aí talvez os seus familiares, a sua mamãe, o seu papai. Você vai poder analisar bem aí os seus parentes e o pessoal da sua rua, questão salarial, questão de respeito. A gente vai entender isso na nossa videoaula. Nossa intenção é que no final dessa videoaula você consiga andar com as suas próprias pernas e verificar que realmente existe uma diferença grande aí no mercado de trabalho entre homens e mulheres, beleza? Vamos nessa então, pessoal. Tá lá. A mulher no mercado de trabalho é o nosso tema de hoje. Eu vou fazer um breve histórico aqui, pessoal. A gente vai falar bem rapidinho de história aqui e depois a gente vai falar do que acontece agora e do que pode acontecer no futuro. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, vamos falar do anterior, do que aconteceu na história, vamos falar de agora e vamos falar um pouquinho do que pode acontecer no futuro, tá? Então vamos ao histórico primeiro. Vamos lá. Desde a Revolução Industrial, a mulher tem seu papel sendo ampliado no mercado de trabalho de uma forma geral. Pessoal, falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a Revolução Industrial. Até então, pessoal, até a Revolução Industrial, as coisas eram feitas de forma manual. Não existiam máquinas, não existia um combustível, o carvão não tinha sido dado o start no carvão ainda, o maquinário, o vapor ainda não estava em evidência. Então, com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, as coisas eram feitas de forma muito manual. Por exemplo, imagina que eu estivesse numa fábrica de móveis. Nessa fábrica de móveis eu não tinha uma máquina que furasse o móvel para poder botar o parafuso. Imagina, aquele cara que está lá na máquina, ele fica com aquela máquina rapidinho. Imagina se você tivesse que colocar aquela furadeira manual e girar, girar, girar. Depois voltava, voltava, voltava. Colocava lá de novo, girava. Olha que diferença. Vai rapidinho, aquilo dali. Então, com a Revolução Industrial, a chegada de máquinas, a chegada do carvão, do vapor, posteriormente do petróleo, mas vamos falar um pouquinho do carvão e do vapor, né? Com a chegada dessas máquinas aí, a mulher passou a ter uma nova função no mercado de trabalho. Antes a mulher ficava em casa apenas lá cuidando das crianças e tal, mas com a chegada dessas máquinas a produção aumentou muito, e a demanda por trabalhadores também aumentou. Precisou de mais trabalhador, vamos chegar mais trabalhador para cá. E tem uma outra coisa que geralmente não se fala muito. A chegada da mulher ao mercado de trabalho nessa época era importante porque se a produção aumentou, tinha mais produtos, né? Imagina caneta de novo, né? Eu sempre falo da caneta. Muita caneta. Você imagina se eu sou um produtor de canetas e não tem ninguém para comprar caneta? Eu ia à falência. Então o grande barato dessa história é que as pessoas tenham dinheiro para comprar a minha caneta. Então é interessante que dê emprego para as pessoas, para as mulheres e para os homens, para que elas comprem caneta, comprem o pão, comprem o açúcar, comprem tudo. Porque se somente os homens tivessem dinheiro, a venda seria menor e assim o lucro também seria menor. Legal, pessoal? Então vamos lá. Com a Segunda Guerra Mundial, o fronte de batalha demandava muitos soldados. E a força de trabalho das fábricas estava cada vez mais sendo usada nos combates. E assim foram sendo substituídos pelas mulheres. Pessoal, demos um salto na história e paramos lá em 1939 e 1940. Vamos até um pouquinho antes, 36, 37. A produção de armas e uniformes, aos preparativos da guerra, já era muito forte. Então, quanto mais se produzia tanques de guerra,
navios, submarinos, uniformes militares, mais pessoas precisavam para ir para a produção fazer isso daí. Ok. Com a chegada da guerra, 1939 1940, os homens foram lançados para o campo de batalha, foram para a Europa, onde foi o teatro de operações, a gente chama de teatro de operações. Eles foram lançados para a Europa. Chegando na Europa, pessoal, começou a guerra, muita gente morrendo, e cada vez mais precisava de mais soldados. Mande mais soldados, mande mais soldados. E os soldados que estavam, os homens que trabalhavam nas fábricas estavam sendo levados para o combate. Leva eles para o combate. E as fábricas iam parar? Não. E é nesse momento que a mulher assume o lugar do homem nas fábricas e começa a produzir, porque os homens estavam sendo mandados para a guerra. Duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Os homens estavam sendo mandados para a guerra, estavam morrendo lá, estavam se ferindo de forma grave, e eles chamavam mais soldados. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que os homens que estavam na guerra precisavam de mais equipamentos, mais uniformes, mais comida, mais blindados, mais navios, mais submarinos. Então a produção não poderia parar. Então é uma situação de caos total. Poucos homens trabalhando nas fábricas. A maioria estava na guerra. Estavam morrendo, precisando de equipamentos, precisavam cada vez mais de equipamento, e as fábricas então não poderiam fechar. Foi nessa hora que as mulheres invadiram de vez as fábricas no período de guerra. Tá lá. Então colocamos aqui, ó, as mulheres já assumindo aqui, olha, a fabricação aqui de um motor, olha, motores de combate, tudo, mulheres trabalhando em fábrica e assim por diante. Este período, conhecido como o período dos esforços de guerra, abriu definitivamente as portas do mercado de trabalho das mulheres. Está lá. A gente acabou de falar isso, os esforços de guerra, as mulheres chegaram lá até o ponto do patrão chegar à conclusão de que a mulher desempenhava, em algumas vezes, na minha opinião, na maioria das vezes, esmagadora, desempenha um trabalho muito melhor que os homens. A mulher parece ser mais detalhista, alguma coisa assim. E as mulheres, quando chegaram lá, o patrão olhou para um lado, olhou para o outro e falou: rapaz, não é que elas dão conta? Não é que elas conseguem produzir? Vamos manter elas aqui trabalhando nessas fábricas. Então abriu definitivamente para elas o mercado de trabalho. Tá lá, olha. As confecções de roupas militares, a gente falou, né? Foram as primeiras. E hoje as mulheres conhecidas como moderna ou contemporânea estão em praticamente todos os setores de trabalho. Seja na área técnica, seja na área de força. Olha aqui, pessoal. Tá um quadro muito bacana aqui. Muito bem montado esse quadro aqui. Tá a mulher lá sentada lá na máquina de costura no período de guerra. Depois vem a mulher já trabalhando como engenheira, trabalhando na parte de petróleo, de maquinário. Então as mulheres, elas estão numa decolagem. As mulheres estão numa decolagem. Então cada vez mais elas estão assumindo postos que antes eram conhecidos como postos exclusivos de homens. Por exemplo, postos policiais e militares, que eram considerados postos de trabalho que demandavam, né? Não sei, rusticidade, que fosse muito forte, muito bravo e tal. Hoje nós temos, no Rio de Janeiro, no Batalhão de Operações Especiais, todos vocês devem conhecer, o conhecido BOPE, nós temos no BOPE algumas mulheres trabalhando. Elas ainda não estão nas equipes de rua, mas elas já estão trabalhando no BOPE. Olha, quem diria, há 20 anos atrás, uma mulher compondo os quadros do Batalhão de Operações Especiais no Rio de Janeiro. A Polícia de São Paulo tem várias mulheres comandando batalhões. Hoje nós temos mulheres em praticamente todos os setores da economia no Brasil e no mundo. Isso não é só Brasil, não, no mundo inteiro. Então, recapitulando, isso começou... elas começaram a correr na pista para decolar lá antes da guerra. Na guerra elas decolaram e agora elas estão subindo de uma vez por todas. Legal, pessoal? Vamos nessa. Vemos mulheres dirigindo ônibus, aviões, mas também como grandes executivos em alguns dos países mais abrangentes no mundo, Alemanha, Brasil, Argentina, Chile, etc. A Michelle Bachelet tem ou já teve alguma mulher em seu comando. Está aqui, ó. Essa menina que está pilotando esse avião aqui, ela é uma piloto da Gol, né? Das linhas aéreas Gol. De vez em quando aí você vai pegar um voo aí para o Rio, para São Paulo, alguma coisa. Quem está no comando
é essa comandante aqui. E ela voa sozinha, voa ela e mais um outro rapaz que é o copiloto dela, tá abaixo dela ali. Ou então uma outra copilota, uma outra mulher. Mas ela é comandante efetiva, full, que a gente chama. Ela é comandante de vez lá do negócio. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de mulheres importantes. Essa mulher aqui, a Angela Merkel, é considerada a mulher mais poderosa do mundo. Ela comanda hoje nada mais, nada menos do que a Alemanha, a temida Alemanha. Então a Angela Merkel está comandando a Alemanha. Nós temos a Dilma Rousseff, que cumpriu um período de presidência da República no Brasil. Nós temos a Kirchner na Argentina, temos Michelle Bachelet no Chile, e pelo mundo afora, grandes mulheres comandando grandes corporações, grandes empresas. Não é só ônibus, tudo. Tem uma imagem aqui de uma mulher dirigindo uma carreta, um trator, um ônibus. No Rio de Janeiro, principalmente, muitas, mas muitas mulheres dirigindo ônibus e tal. Mas isso não se resume apenas a ônibus, a maquinários pesados, assim, não. Nós estamos falando de mulheres comandando países. E o exemplo disso é a Angela Merkel na Argentina, né? A Angela Merkel, desculpa, na Alemanha. A Cristina Kirchner na Argentina e a Michelle Bachelet no Chile. A gente não pode esquecer que elas são empresárias, elas são bem-sucedidas, mas existe um pormenor, que a gente vai ver agora. Tá lá. Devemos, porém, citar a questão salarial, que independentemente do nível de escolaridade, isso é importante, independentemente do nível de escolaridade, se ela é mais ou menos estudada, a mulher ainda possui salários inferiores aos dos homens. Essa discrepância é evidente principalmente nos empregos de maiores salários. Esta questão é bem cobrada em concurso público. Os salários das mulheres não são equiparados aos salários dos homens. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui pro lado para a gente poder ver o desenho, olha. Tá lá, ó. Olha aqui a diferença de salário aqui. O cara é um executivo e a mulher também, ó. Tá lá com o terninho dela e tal, mas a quantidade de dinheiro que ela ganha e o homem ganha é menor. Isso não é machismo por parte do professor, não, tá? Isso é um fato, isso é uma realidade. Por exemplo, se você pegar grandes corporações, grandes empresas aí, elas vão pegar pessoas do mesmo salário, do mesmo posto de trabalho, que recebem salários diferentes. E isso se evidencia muito menos pela escolaridade e muito mais por ser homem ou mulher. Grave isso. Mulheres ganham menos do que homem até hoje. Só que isso está em mudança, tá, pessoal? Isso é o futuro. A perspectiva de futuro é uma equiparação. Ainda hoje, a sociedade ainda é uma sociedade machista e patriarcal. Então a gente ainda tem a mulher ganhando muito menos do que os homens. Isso tem que estar muito bem gravado para vocês, que isso com certeza é pedido em prova, tá, pessoal? Um abraço, até a próxima.